Olá, eu sou Isabel Macarenco e vou conversar um pouquinho com vocês sobre como motivar o servidor público. Esse é um tema curioso, vocês sabem, as pessoas me perguntam o tempo todo, mas existe uma fórmula para a gente fazer isso? Bem, eu não tenho essa fórmula, mas eu posso pensar que existe sim uma possibilidade da gente construir coisas a partir de uma história da própria administração. Vocês sabem que bem antes dessa onda de administração gerencial da década de 90, existia um nome que era Douglas McGregor. E o Douglas McGregor, na década de 60, ele lançou um livro, O Lado Humano nas Organizações. E é interessante, porque o Douglas McGregor morreu em 60 anos. E, portanto, ele só no final da sua vida conseguiu lançar esse livro. A teoria dele é de que o papel do gestor é organizar os recursos de uma empresa para que ela atinja os seus resultados. E um dos recursos que ele precisa organizar são as pessoas. E a teoria dele está baseada numa visão X e Y que o gestor vai ter sobre as pessoas. Na teoria X, o gestor enxerga as pessoas como alguém que não quer trabalhar, alguém que, na verdade, tem um X em cima do seu potencial. Ele diz nesse sentido que, na teoria X, as pessoas não consideram o trabalho como algo satisfatório e o homem é considerado um homo econômicus, ele só se interessa pelo dinheiro. De uma forma contrária à teoria X, o gestor pode ver o homem sobre a ótica da teoria Y. A teoria Y, ela tem, vamos dizer assim, um olhar mais de aproveitamento de potencial das pessoas. O homem gosta de trabalhar num ambiente favorável, ele assume a responsabilidade pelas suas ações, ele gera resultados e ele se compromete com os resultados finais e o alcance dos objetivos da organização. Então a gente pode imaginar que a partir daí, todo gestor que faz a gestão de pessoas sobre a ótica da teoria X, ele pode descentralizar estruturas, ele pode delegar o poder de decisão das pessoas e, consequentemente, ele pode tirar o comprometimento com a participação das pessoas. Então podemos imaginar que a partir de agora não existe mais interesse por qualquer gestor em enaltecer a teoria X. Só que não é verdade. A teoria X continua viva. Passados 55 anos da teoria de McGregor, a teoria X continua presente nas organizações e principalmente no serviço público. E por quê? A gente vai considerar dois pontos fundamentais. O primeiro é que possivelmente as pessoas que assumem os cargos de gestão não estão preparados e amadurecidos para essa posição. Não que elas não queiram, essas pessoas na verdade não fizeram uma escola de gestão na sua formação. Consequentemente, elas têm uma gestão contraditória e acabam gerando um impacto muito grande sobre o servidor público. Ele acaba esquecendo a que veio: servir. O segundo ponto é a própria característica da cultura do serviço público. Existem traços muito fortes, muito marcantes, e um deles que a gente destaca é esse distanciamento do poder entre líder e liderados. E, consequentemente, isso acaba gerando nas pessoas uma dependência muito grande. Vamos dizer, em alguns sentidos, até um conforto muito grande, porque elas esperam uma orientação para saber o que é que elas devem fazer. Pode parecer estranho, mas quando a gente está falando de servidor público, de motivação de servidor público, a gente não pode deixar de valorizar o que o servidor público tem de potencial para contribuir com o seu serviço. Dessa forma, a gente entende que o gestor focado na teoria Y
ele tem um papel fundamental, vamos dizer, uma necessidade muito grande de mudar a sua postura com relação à forma de se relacionar com o servidor público. Motivar o servidor público tem a ver com reconhecer primeiramente e depois fortalecer os pontos fortes dessas pessoas. Existe sim uma necessidade de validar a capacidade das pessoas e estimular a sua participação no uso dessas competências para gerar os melhores resultados na organização. Quando a conversa é competências, a gente não tem como fugir de incompetências. Conversar sobre as incompetências leva as pessoas a uma consciência de que existe uma necessidade de um plano de desenvolvimento individual e de melhoria. Trabalhar essa temática de motivação é um trabalho do gestor, mas também passa a ser um trabalho de corresponsabilidade de cada um. Se você gostou desse tema e se agora você está motivado para pensar sobre isso e trabalhar com isso e praticar essa teoria Y, visite o site do IBGESP, conheça um pouco sobre gestão pública, gestão com pessoas e novas formas de fazer a gestão com essas pessoas, valorizando o seu potencial. Vejo vocês. Até mais.